Seja bem-vinda ao workshop de modelagem Segredos do Molde Base Revelados. Eu sou Nádia Alves e eu vou te ensinar a fazer as suas próprias roupas respeitando a sua personalidade e o formato do seu corpo. Nesse workshop de 3 aulas, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para dar o pontapé inicial e fazer finalmente as suas próprias roupas. O molde base é a primeira peça, a peça inicial, é aquela que você precisa para você fazer todos os outros moldes. Então, se você tem dificuldade de aprender modelagem, se você acha que modelagem é um bicho de 7 cabeças, eu estou aqui para te explicar que não é tão difícil quanto parece. E nestas 3 aulas, você vai sair daqui com o seu molde base pronto e corrigido por mim. E nessas 3 aulas, eu vou te ensinar os pilares para você aprender a fazer as suas roupas mais rápido e com mais probabilidade de acerto. Eu entendo que um molde base certinho que se ajuste perfeitamente ao seu corpo é realmente difícil de conseguir. Principalmente se você não estiver com seu corpo ali dentro do padrão, ou seja, magra e alta. Talvez você já tenha tentado e não tenha conseguido. Talvez você continue tentando ou talvez você tenha desistido. Mas eu estou aqui para te dizer que é possível sim você conseguir ter belíssimas roupas feitas por você mesmo e que se adequem ali ao seu corpo, que fiquem bem em você e que ainda exalem a sua personalidade. Eu entendo que seja difícil, entendo porque algumas pessoas não conseguem. E eu tenho várias alunas que também não estavam conseguindo, mas finalmente elas conseguiram entender a lógica da modelagem. E hoje elas estão aí para contar que tem belíssimas roupas feitas por elas mesmas. Olha só o caso da minha aluna Júlia. A Júlia, gente, ela tem o corpo de dar inveja para qualquer pessoa. Ela tem o peito deste tamanho e a cintura finíssima. E ela tem muita dificuldade de comprar roupas que caibam nela, justamente por ela ter o peito tão grande. A Júlia, ela ficou por muitos anos, assim, usando o que tinha. Ela não conseguia vestir roupas que ela se sentia bonita com essas roupas. Então, a Júlia procurou na modelagem, corte e costura, um jeito de conseguir ter roupas que ficassem bonitas nela. Ela ficou assim por muito tempo. E ela fez muitos cursos, tentou muitas e muitas vezes, e chegou até a desistir de conseguir aprender e começou a tentar usar moldes prontos, que também não deu certo para ela. Mas, até que a Júlia conheceu o meu método e... pasme você, ela não acertou. Não acertou, gente. Ela não acertou. Eu vou te mostrar aqui agora o que aconteceu que a Júlia não acertou de primeira. Mas de segunda ela acertou e hoje ela tá aqui para mostrar o quanto a modelagem corte e costura pode ser transformadora na vida de uma mulher. Vem comigo que eu vou te mostrar no que a Júlia estava errando e como ela fez para acertar. Vem comigo. Olha só esse molde, foi o primeiro molde que ela fez a peça piloto para experimentar, né, e tirar a prova, ver se estava tudo certinho. E olhando assim no primeiro momento, a gente pensa que tá tudo certinho, mas a gente vê que tem alguns pequenos defeitos. Esses pequenos defeitos, gente, todos eles foram causados por causa de uma única medida que não estava tirada da forma correta. Porém, uma pessoa que é leiga, como que ela vai saber qual que é a medida ou o que está fazendo com que ela esteja errando, sabe? Depois de conversar com a Júlia, eu mostrei para ela qual medida que ela estava errando e por que causou todas essas deformidades no molde dela. Ela corrigiu o molde e então conseguiu ter um molde assim muito perfeitinho para o corpo dela. Olha só o resultado deste molde, todo certinho com as alterações que eu sugeri. Olha como ficou lindo, muito, muito lindo. E no final, gente, na aula 3, que é uma aula onde eu vou ensinar para você o que você pode estar errando, vou ensinar para você como fazer os devidos ajustes, eu vou te explicar por que e qual medida que a Júlia estava errando. Depois que ela acertou o molde base, gente, foi só felicidade. Ela fez um vestido mais lindo que o outro, um atrás do outro, e agora ela tá assim, toda metida com um monte de vestidos lindos, e ela não parou não, viu, gente? Agora ela tá fazendo um vestido mais lindo que o outro, um atrás do outro, e está arrasando com seus looks, porque o mais difícil ela já tem, que é o molde base. Depois de corrigir o molde da Júlia, eu tentei explicar para ela que cada corpo tem as suas particularidades e que não existem regras. Nós não podemos enfiar regras padronizadas dentro da modelagem, porque cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Como é que eu vou enfiar regras padronizadas? O que nós precisamos é avaliar qual a necessidade daquele corpo ali especificamente. E quando ela entendeu isso, ela fez as correções que eu sugeri. A realização
de um sonho de poder fazer as minhas próprias roupas, porque dali pra frente um mundo de possibilidade abriu na minha frente. E finalmente hoje eu posso ter os meus vestidos feitos sob medida pra mim, do jeito que eu gosto, com os tecidos que eu gosto e com acabamentos maravilhosos. Enquanto algumas meninas têm dificuldades, outras acertam de primeira. Olha só essa querida aluna que fez o molde base dela e acertou de primeira. E olha que ela não tem um corpo padrãozinho, não. Olha só como que ela arrasou. Olha como o molde base dela ficou perfeitamente ajustado ao corpo, gente. Olha só, aqui na cintura ficou certíssimo. Aqui em cima costuma ficar um papinho, não ficou. Os ombros ficaram perfeitamente encaixados, assim. Ficou um molde muito, muito bom. Na parte da frente ficou tão bom quanto na parte das costas, ó. Não tem nenhum papinho, que costuma ficar aqui na parte de baixo. A maioria das pessoas no dela ficou certíssimo. Aqui tem algumas coisinhas, olha. A cava ficou no lugar certinho. Ficou esses papadinhos aqui, mas já são esperados. E essa parte do pescoço também já é esperado e eu ensino a corrigir. Da mesma forma que ela conseguiu acertar de primeira o molde base dela, seguindo à risca o meu método, você também vai conseguir nessas 3 aulas. Eu sei como é frustrante tentar e não conseguir. Eu sou essa pessoa que tentou muitas vezes e não conseguiu. Mas foi exatamente essa frustração que me levou a criar um método que funcione para qualquer formato de corpo e que qualquer mulher consiga adaptar para a realidade dela, para ter finalmente seu molde base, para ter finalmente as suas peças de roupas que se encaixem perfeitamente no seu corpo. E é justamente isso que eu vou te ensinar nesta aula hoje e nos próximos 2 dias. Mas antes de te explicar que raio de método é esse, deixa eu te explicar como que meu método surgiu, porque eu acho que isso vai trazer muita clareza para você entender do que nós estamos falando. Eu não sei como foi a sua realidade quando criança, mas quando eu era criança, eu não podia comprar roupas. Eu tinha que me contentar com as roupas que as minhas tias e primas não queriam mais. A minha mãe costurava algumas roupas para mim, e meu pai, ele era alfaiate. E, no entanto, eu não tinha roupas que se adequavam à minha personalidade. Eu não tinha as roupas que eu queria. Minha mãe até se esforçava para fazer algumas peças e tal. E meu pai, às vezes, fazia peça ou outra para mim. Mas as peças que ele fazia eram muito masculinizadas, sabe? E eu acabava me sentindo mais feia com as roupas que ele fazia do que sem elas. Desde criança, eu tive o sonho de usar roupas que expressassem a minha personalidade, roupas que eu me sentisse bonita. Eu só queria me sentir bonita, sabe? Eu não queria luxo, eu só queria, gente, me sentir bonita com as roupas, sabe? Eu queria usar uma roupa que fosse minha, que não fosse de outra pessoa e que me fizesse me sentir bonita, sabe? Eu sempre via meu pai costurando. Mas assim, eu era criança, gente. Eu sei lá quantos anos que eu tinha, eu era muito criança. E eu lembro de eu ver, gente, eu passei numa loja, eu vi um shortinho e eu pedi muito à minha mãe. Mãe, eu quero muito esse short, eu quero muito esse short. Mas aí a gente entrou e foi ver o preço do short, era o mesmo preço que uma calça. E minha mãe não quis comprar, por quê? Ela falou, Nádia, é o mesmo preço que uma calça. E short não é uma coisa que dá pra você sair, que dá pra você ir pra escola. E eu tava bem no início da escola, tava ali nos primeiros anos da escola. Então, assim, eu fiquei muito triste que eu não podia comprar esse short. E eu, gente, morando numa cidade do interior de Minas Gerais, minha cidade, tipo, menos de 10 mil habitantes, uma cidade muito pequena. E assim, as opções que tinha era aquela ali, não tinha muitas lojas com muitos valores, era ou aquilo ou nada, então era nada no meu caso, né? E a gente voltou pra casa andando, né, na estrada de chão. Gente, a rua lá de casa ela não era nem calçada, era rua de chão, sabe? E aquele passava carro, batia lama, era poeira. Quando não chovia, era poeira, quando chovia, era lama. E a gente voltando pra casa, eu lembro que tava muito quente o tempo e tal. E eu sonhando com shortinho. E eu voltei pra casa pensando assim, poxa, meu pai, ele sabe costurar. E tem máquinas na minha casa. Se eu aprendesse a costurar, eu ia gastar tão pouquinho tecido pra conseguir fazer um shortinho como esse. Então surgiu na minha cabeça ali já um start, né? Eu dei um start de que se eu aprendesse a costurar, eu finalmente ia ter as roupas que eu sempre sonhei. Mas eu não consegui aprender a costurar quando era criança, né? E aí foi um sonho, assim, que eu guardei dentro da gaveta. Quando eu era adolescente, eu decidi finalmente, não, agora eu vou querer aprender a costurar, não tava aguentando mais usar as roupas que as minhas tias não queriam mais, ou que as minhas primas não queriam mais, ou até mesmo as roupas que a minha mãe comprava, que eram roupas muito simples, mas assim, não era nem a questão de ser simples as roupas, era que eram roupas que eu achava feias, sabe? Eu não gostava daquelas roupas, eu queria ter as minhas roupas, eu queria usar vestidos. Gente, nessa época, vestidos eram muito caros.
sabe? Era muito caros. E dessa decisão que eu tive de conseguir, de aprender finalmente a fazer as minhas próprias roupas, eu tentei aprender por vários métodos. Costurar, eu até conseguia, meu pai me dava uma ajuda aqui, outra ali. Mas a modelagem era um bicho de 7 cabeças. Eu nunca conseguia aprender modelagem. E a forma que meu pai fazia modelagem também não era uma coisa que eu conseguia entender e também não se adequava para o meu corpo. Ele estava fazendo roupas masculinas, ele era outra coisa, sabe? Não se encaixava dentro da minha vida ali, dentro da minha realidade. Então ele conseguia me ensinar algumas técnicas de costura e tal, mas assim, pouca coisa, sabe? E ele também não dava. E ele também não era um bom professor, assim, tal. Ele não tinha muita paciência comigo. E eu tinha muita dificuldade de aprender modelagem. Eu tentei aprender modelagem a partir de vários métodos, a partir de vários cursos, a partir de várias aulas. Mas, gente, eu fazia igualzinho a professora e pra mim não dava certo. Eu seguia aquelas linhas lá, elas falavam assim, liga o ponto A no ponto B, liga o ponto... Eu fazia igualzinho, eu não entendia o que eu tava fazendo, mas eu fazia igualzinho, não dava certo. E eu acho que pelo fato de eu não entender também o que eu estava fazendo, eu acredito que eu não conseguia adaptar aquilo ali pra minha realidade, sabe? E elas, parece que nem elas sabiam, porque eu chegava falando assim, olha, isso aqui não deu certo, olha o que pode ser. E elas ficavam assim, ai, a gente não sabe, faz de novo e tal. Eu acho que elas não sabiam muito bem o que tava fazendo também, não. Eu acho que elas só estavam copiando uma fórmula, sabe? Eu acho que saber mesmo a modelagem, eu acho que nem elas sabiam. Com o tempo, e depois de tentar muitas vezes, por muito tempo mesmo, lá no final da minha adolescência, né, já entrando ali na vida adulta, eu decidi aprender moulagem. Então eu fui fazer um curso de moulagem com uma gringa, né, era um curso todo em inglês, eu nem entendia muito o que ela falava, mas eu consegui aprender moulagem. A partir do moulagem eu comecei a fazer vestidos para outras pessoas. Eu comecei a aprender a fazer peças de festa e até abrir um ateliêzinho. E fiz vários vestidos a partir da moulagem. Gente, olha só, esses vestidos que eu fiz aqui, eles foram vestidos feitos com moulagem. Eu não sabia fazer modelagem nessa época. Mas para mim, eu tinha dificuldade de fazer moulagem. Uma coisa era em outras pessoas, porque na pessoa eu conseguia experimentar nela e eu ia fazendo os ajustes ali no próprio corpo da pessoa, sabe? Mas para mim eu não conseguia, porque olha a coordenação da pessoa. Como é que eu ia conseguir fazer essa modelagem para mim, sabe? Era muito difícil. Então, eu decidi, falei, eu entrei pra dentro do meu quarto, gente. Eu falei, eu vou entrar aqui, eu não vou sair enquanto eu não entender a lógica da modelagem. Enquanto eu não entender como que faz essa modelagem plana. Eu já entendia como que fazia a moulagem, então eu já sabia o que era o quê. Eu já sabia o que era pescoço, o que era cava. Eu já entendia as transferências de pence, eu já entendia algumas teorias. Eu só não entendia porque que pra mim não dava certo. Então eu entrei mesmo para dentro do quarto e eu decidi, eu vou criar uma metodologia, eu vou criar um jeito para que eu consiga entender isso aqui. E que para eu entender, as coisas têm que estar muito bem explicadas. Se não tiver muito bem explicadinho, se os pontos não estiverem muito certinhos, se não tiver uma ordem lógica, eu não entendo. E finalmente eu entendi por que eu não entendia. Eu não entendia, eu não acertava porque eu não estava seguindo uma ordem lógica, eu só estava ligando pontos, eu estava seguindo uma fórmula que para alguém dava certo, mas para mim não. E quando eu comecei a entender, eu entendi realmente a lógica, gente, ficou muito fácil para mim e depois disso eu nunca mais tive dificuldade para fazer nenhuma peça. Então até hoje, todas as peças que eu tentei fazer eu consegui. Eu não fiz todas as peças do mundo, mas todas que eu penso, né, todas que eu imagino, todas que eu tentei, eu tenho muita clareza na hora de fazer a modelagem porque eu entendi a lógica, sabe? E infelizmente eu tive que entender isso sozinha porque eu nunca encontrei alguém que pudesse me ensinar o porquê das coisas. E é justamente para isso que eu estou aqui, para que você não precise passar por tudo que eu passei. Eu vou te explicar o porquê das coisas, para que você consiga adaptar a modelagem para o seu formato de corpo, para a sua realidade. Quando você entende o porquê, tudo fica mais fácil. Depois que eu aprendi a fazer a modelagem plana, que eu fiz as minhas primeiras peças de roupas pra mim, gente, assim, a minha autoestima saiu do 0 e foi pro 100, sabe? Parecia, eu me senti tão realizada, primeiro de me sentir capaz de fazer uma coisa, e segundo por ter roupas tão bonitas, sabe? Ter roupas pra ir em todos os lugares. Só a gente sabe o quanto é importante pra nossa autoestima nos sentirmos capazes de realizar as coisas e ainda nos sentir bonitas com as roupas que nós estamos usando. É dificilmente uma outra pessoa, sabe, que não está dentro da nossa pele, vai conseguir entender o quanto isso faz a diferença na nossa vida. Então eu compreendo perfeitamente tudo que você passa, porque eu passei por isso também. Eu tentei e eu não conseguia, e hoje finalmente eu consigo.
Gente, assim que eu aprendi modelagem, corte e costura, eu já abri um ateliê de modelagem, corte e costura. Comecei a fazer vestidos de festa e noiva, atender clientes e aplicar o meu método nessas clientes que tinham corpos de todo jeito, sabe? Eu atendia meninas altas, meninas baixinhas, meninas cheinhas, meninas muito magrinhas. E eu atendia gente com todo o formato de corpo. Olha só esse desfile que eu fiz, com variações de corpo. E nesse desfile, gente, eu usei o mesmo molde para fazer todos esses vestidos. E eu usei a mesma metodologia e apliquei isso, olha, em diferentes formatos de corpo. E eu tirei prova para ver se realmente funcionava mesmo o meu método. E eu vi que realmente o meu método funciona para qualquer mulher. Então vai funcionar para você também. E hoje eu estou aqui para te ensinar o meu método para você também renovar sua autoestima e ter belíssimas roupas no seu guarda-roupa que se adequam ao seu corpo, que se adequam à sua personalidade, para você também se sentir lindíssima quanto eu me sinto hoje. Nós vamos dividir esse workshop em 3 aulas. Nesta aula eu vou te ensinar o meu método para tirar as medidas. Na próxima aula nós vamos fazer o molde base frente e costas. E na última aula, que é a mais importante, eu vou te ensinar como adaptar esse molde para o seu formato de corpo. Nós vamos tirar as provas e eu vou te ensinar como fazer todas as adaptações necessárias para que você arrase com todas as peças que você for fazer de agora por diante. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha só. Toda essa jornada que eu passei, todos os perrengues, todas as vezes que eu chorei por não conseguir fazer, toda a frustração que eu senti, você não precisa passar pela mesma coisa que eu. Essa jornada que eu fiz para descobrir o método certo para fazer roupas que realmente valorizam o seu corpo, que realmente representam a sua personalidade, não precisa ser longa, não precisa ser frustrante e não precisa ser exaustiva para você como foi para mim. Eu já fiz todo esse caminho com erros, com acertos, com perrengue, com frustração e com muito aprendizado. Para hoje eu poder te guiar de uma forma mais fácil, para você passar por esse processo, passar por esse caminho de uma forma menos dolorosa. Essa é a sua oportunidade de finalmente conseguir aprender um método que funciona de verdade. E não importa o formato do seu corpo, não importa se você já tentou antes e não conseguiu. Não importa se você nunca costurou antes na sua vida. Eu criei esse método para ser fácil, para ser simples, para ser acessível, para que qualquer pessoa consiga entender essa lógica, para entender esse raciocínio. Imagina só, daqui a algum tempo você vai estar vestindo roupas que você mesma fez, você vai estar com seu guarda-roupa repleto de roupas que se adequam ao seu corpo, que valoriza as suas características positivas, que desfazem as características que você não gosta tanto e que ainda representa a sua personalidade. E que se ajustam perfeitamente no seu corpo. Que fazem você se sentir linda, que fazem você se sentir confiante o tempo todo. E o melhor, com sua independência, você mesmo vai conseguir fazer do jeito que você quiser, e adaptar do jeito que você quiser e fazer segundo o formato do seu gosto. Sem precisar gastar rios de dinheiro com isso, sem precisar de outras pessoas, sem precisar da opinião dos outros. Você vai poder fazer do jeito que você quiser. E é por isso, gente, que eu utilizo essa metodologia simples e fácil. Mas o meu objetivo é que você entenda, certo? Então, por isso, pega aí um lápis. Pode ser um lápis de olho, uma caneta, um giz, o que você tiver, sabe? Maquiagem é fácil porque depois você pode tirar com facilidade, com um demaquilante. Olha só, essa brincadeira que eu criei, gente, ela não é extremamente necessária. Nós vamos conseguir tirar as nossas medidas daqui a algum tempo sem isso. Mas, por enquanto, para quem está começando, é muito importante fazer essa brincadeira para que você consiga visualizar do que eu estou falando. Quando a gente faz sem esses desenhos, sem toda essa pataquada que eu vou inventar aqui nessa aula, fica mais difícil de você adaptar, de você entender, de você acertar. Quando você faz isso, a probabilidade de você acertar é muito maior, entendeu? Por isso que eu criei essa brincadeira. Mas depois, quando você já entender, que você já estiver mais experiente, não vai ser necessário fazer isso. Isso é só para você entender a lógica por trás de tirar as medidas. Então, nesta aula, nós vamos tirar as medidas. Vem comigo, eu vou vestir uma outra roupa, vou me ajeitar aqui, vou tirar todas essas coisas para ficar com o corpo mais à mostra, pra gente fazer essa brincadeira. Então, 1, 2, 3 e vem comigo! Para tirar nossas medidas, nós vamos precisar de uma fita métrica que seja boa, que seja de boa qualidade. E nós precisamos ficar atentas, vou repetir porque é importante, ficar atentas para ver se esses pontinhos estão retos, estão certinhos. Nós vamos precisar também da lista que eu disponibilizei para você na aula anterior, que é uma lista
de medidas. Essa lista tem uma ordem lógica, por isso nós precisamos seguir essa ordem lógica. Você não é obrigado a imprimir, mas você vai precisar anotar se você não quiser imprimir. E eu te peço, por favor, para ir anotando na ordem que está aqui, com os números, porque isso é importante para o nosso progresso, ok? Você também já pode imprimir essas folhas aqui que nós vamos utilizar nas próximas aulas. Então, esse aqui você pode imprimir pelo menos 4, 5, 6 iguais, porque nós vamos utilizar bastante esse croquis, certo? Então, eu já vou deixar disponibilizado aqui também para você imprimir, se você não tiver imprimido ainda. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida é que eu vou grifar as partes mais importantes aqui da minha lista, para que eu consiga visualizar melhor as informações que estão aqui. Vou colocar o meu nome, o meu peso e a data de hoje. Por quê? Por que a data de hoje e o meu peso? Porque eu sei que hoje eu estou com tantos quilos na data tal. Então, daqui um ano, se eu tiver com um peso diferente, eu sei que eu vou precisar tirar novas medidas. Então, eu acho importante que a gente tenha a data que nós tiramos essas medidas e o peso que nós tínhamos quando fizemos essa medida. Então, se a gente engordar ou emagrecer, se nosso peso mudar, talvez seja necessário tirar outras medidas, porque muda, né? As proporções do corpo vão mudando. Você deve estar se perguntando que roupa é essa que eu estou usando. Olha, esse é um cropped que eu fiz especialmente para essa aula. Esse cropped foi feito em algodão cru e ele tem aqui uns desenhos que são importantes para a gente entender como nós devemos tirar as nossas medidas. Como que nós tiramos as medidas eventualmente? A gente vem aqui no ombro, coloca a fita, não é? A gente coloca a fita aqui e vê, 12 centímetros. Aí a gente vai dar a nota 12, não é isso? Aí a gente vem aqui na altura e a gente coloca aqui a fita e marca a altura. No meu caso é 39 centímetros. Aí vem e marca, não é isso? Então, a gente vai tirando as medidas sem ter uma certeza exata do lugar onde nós estamos colocando o início da fita. Então, se agora eu venho aqui, coloco a fita em algum lugar aqui no meu ombro e marco 39, eu posso tirar a fita, colocar ele um pouco mais embaixo e marcar 37. Então, esses valores, eles vão mudando, porque nós não temos uma precisão robótica para posicionar o início da fita no mesmo lugar. Então, para isso, eu acho importante, para tirar as medidas, eu acho importante que a gente utilize um lápis, uma caneta, alguma coisa que você tenha aí para desenhar no seu corpo. Isso mesmo, desenhar no seu corpo os lugares onde nós precisamos tirar as medidas para conseguir tirar essas medidas com uma precisão melhor e fazer os nossos moldes com uma chance de erro muito menores. Mas o que nós precisamos desenhar no nosso corpo? Nós vamos desenhar o nosso molde base mesmo. Então, olha só, veja que aqui eu tenho uma linha bem no meio. Vamos fazer de conta que eu não estou usando nada, que eu estou só com o sutiã na frente do espelho. Por que sutiã? Porque quando você vai tirar suas medidas, você precisa estar com os peitos sustentados da forma que você usa habitualmente. Se você não tem costume de usar sutiã nunca, então você faz sem sutiã. Se você usa sutiã, então você vai fazer as medidas com sutiã, porque senão as medidas vão ficar completamente diferentes. Até se você mudar de sutiã, pode ser que as medidas mudem. Então, escolha um sutiã que você usa com maior frequência para tirar suas medidas. Nós vamos começar entendendo a relação do nosso corpo, entendendo algumas anatomias, algumas nuances do nosso corpo. Pode ficar muito tranquila que eu vou fazer uma aula longa, detalhada, sobre como nós precisamos fazer isso. Eu não vou fazer nada correndo, para que você consiga me acompanhar aí no seu ritmo. Vamos começar? A primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar onde começa o nosso ombro. Eu vou olhar para ali porque eu preciso olhar no espelho para fazer os desenhos. Se eu ficar olhando para a câmera, eu não vou conseguir fazer, não é? Então, eu preciso olhar para o espelho, mesmo assim, pode ser que eu não consiga ter uma coordenação motora muito boa para fazer esses desenhos aqui, né? Considerando que eu tô vendo as coisas assim de um jeito meio distorcido aqui do ângulo que eu tô. Mas vamos dar continuidade. Mas vamos começar.
A primeira coisa que nós precisamos determinar é onde começa e onde termina o nosso ombro. De duas formas. Aonde começa o nosso ombro próximo ao pescoço, aonde termina o nosso ombro aqui, quando começa o braço, e onde nós vamos fazer a divisão da nossa peça. Se nós vamos fazer no meio certinho, olha, nós temos algumas opções, né? Você pode escolher se você quer fazer um pouquinho mais para baixo, você pode escolher se você quer fazer no meio certinho. Eu vou escolher o meio certinho, então eu vou pôr um pinguinho aqui, olha, que é o lugar onde eu quero fazer a minha costura ligando a parte da frente na parte de trás da peça. O final do ombro, o final do ombro, ele termina onde começa o braço. Como a gente vai saber disso? A gente vai fazer assim com o braço e vai encontrar um ossinho que a gente tem aqui, ó. Vou fazer assim com o braço e encontrar um ossinho que a gente tem aqui. Quando a gente encontra esse ossinho, a gente encontra aqui o final do nosso braço. O final do braço, ele termina no morrinho, olha. Aqui, ó, o ombro tá assim, aí ele vem, puf, quando começa a cair, é que o ombro termina. Nós temos, às vezes, uma tendência de deixar o ombro um pouquinho pra cima, né? A gente olha assim, olhando, só olhando, bate o olho aqui, olha só, eu terminaria o meu ombro aqui. Olha, que diferença. Mas se eu deixo o meu ombro terminando aqui, olha, só de bater o olho, eu acho mais ou menos que o ombro é aqui. Não vamos conseguir colocar a manga, ela vai ficar repuxando. Vamos ter um problema com o papo que vamos deixar aqui. Nós vamos ter problema com a pinça, nós vamos ter problema com o gola, vamos ter problema com tudo, só porque estamos errando o tamanho do ombro. Então, nós precisamos, olha, entender aonde que termina o ombro. Então, a gente vai encontrar esse ossinho aqui e onde termina o ossinho, começa o braço, é aqui que termina o nosso ombro, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma linha ligando um pontinho no outro pontinho que nós marcamos. O pescoço, nós vamos colocar bem próximo aqui, olha. O início do ombro, nós vamos colocar bem próximo do pescoço. Deixa eu ver se eu vou ter coordenação. Bem juntinho aqui do pescoço, nós vamos colocar o início do nosso ombro. E aí, vamos ligar aqui, olha, os pontinhos. Opa, vamos ver se vai ficar certinho. Uou. Pronto, eu já tenho aqui. Eu acho que aqui ficou um pouquinho torto, mas aqui não tem problema, não. O que não pode ficar torto é a parte de cima. Eu consertando, espero que eu não faça uma boba que ele deixa feio, né? Então, olha só, nós já temos o desenho do ombro, certo? O meu ombro ficou aqui, olha, no meio. Mas o seu pode ficar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, sabe? Assim, questão de milímetros não vai ser um desastre pra sua modelagem, tá bom? A próxima coisa que nós vamos fazer é uma reta. Nós vamos fazer uma reta aqui, olha, do pescoço pra baixo até o início do pescoço. Então, nós vamos fazer aqui um retângulozinho. Acontece que nós não vamos tirar as medidas das duas partes do nosso corpo. Nós vamos tirar as medidas apenas da metade. E é por isso que eu só tenho metade aqui desenhado, porque nós vamos utilizar a metade para tirar as medidas. Por quê? A peça não é espelhada, as duas partes não são iguais, então nós vamos fazer apenas de um lado e depois nós dobramos o tecido. Quando a gente abre o tecido, a gente tem as duas partes. Então, nós não precisamos tirar as medidas das duas partes, porque a gente não vai fazer o molde das duas partes. A gente faz o molde só da metade da frente e metade das costas. Então, por isso, eu tracei essa linha aqui no meio. Essa linha, ela está delimitando aonde começa as nossas medidas, aonde começa o lado que nós vamos tirar as medidas. Eu escolhi o lado de lá por questão de coordenação motora, mas pode ser qualquer lado. Então, aqui, olha, nós temos uma reta. Então, eu vou tentar desenhar essa reta aqui, né? Mais reta possível, considerando a minha dificuldade em olhar aqui no espelho. Então, aqui, nós vamos ter uma reta, né? Delimitando o meio. Deixa eu ligar. Pronto, eu acho que ficou mais ou menos no meio, né? Ficou. Agora, eu quero te convidar a fazer uma linha, olha, bem próxima aqui da sua garganta. Aqui na garganta nós temos um ossinho aqui, um furinho, olha, um buraquinho. Então, nós vamos colocar aqui, olha, em cima desse buraquinho, uma linha. E nós vamos fazer uma linha que liga
aqui do meio, em cima desse buraquinho, até o finalzinho do pescoço. Então, nós vamos fazer tipo um quadradinho aqui. Então, nós vamos vir aqui, olha, eu vou pegar um outro lápis para me guiar aqui. Então, aqui, nós vamos fazer um quadrado, uma linha reta aqui. Acho que não tá dando muito pra ver, né? Deixa eu chegar mais perto. Olha, você pode tentar fazer a sua linha reta, apesar de que a minha não tá ficando muito reta. A minha não tá ficando muito reta por uma questão de coordenação. Mas quando eu tô na frente do espelho, fica melhor. Sem a câmera, né? Então, aqui, olha, nós fizemos uma linha reta. E essa linha, ela vai encontrar com a linha que nós vamos descer aqui. Então, aqui nós vamos descer com uma linha. Aqui, olha, a linha mais reta que você conseguir. Bem rente aqui ao pescoço. Aqui as duas vão encontrar. Pronto, então nós temos aqui, olha, quase um quadradinho, certo? Então, essa é uma linha que nós vamos fazer. Agora, nós precisamos encontrar a nossa cava. Como que a gente vai desenhar essa cava aqui? Olha só. A cava, ela não é muito curva, como a gente às vezes faz instintivamente, ela é extremamente curva. Às vezes a gente pensa em vir aqui, olha, e fazer uma curvona aqui, né? Mas a cava não é assim. A cava, ela começa aqui, ó, debaixo do sovaco, e ela vem reta aqui até o final do ombro. Então, a cava, ela é praticamente reta, ela tem uma curva muito sutil e ela não precisa ser muito curva. Então, a gente não vai vir aqui fazer uma curvona, a gente vai fazer, colocar aqui começar a nossa linha debaixo do sovaco e nós vamos fazer ela o mais reto possível até chegar aqui no início do no final do nosso ombro. Então, isso aqui vai ser a nossa cava. Nós temos uma curva que eu chamo de curva da cava, mas essa curva da cava, ela fica debaixo da axila. Como que nós vamos definir o tamanho da nossa cava? Como nós vamos definir aonde começa a nossa cava? Para isso, tem uma continha que nós vamos fazer quando nós estivermos tirando a medida do nosso braço, certo? Basicamente, para saber onde começa aqui a nossa cava, a curvinha da nossa, onde começa a nossa cava aqui na parte de baixo, nós vamos pegar o braço. Vamos dividir o braço por 2, certo? Então, se o meu braço tem 20 centímetros, não tem só 20 centímetros, tá? Mas só para exemplificar. Se o meu braço tem 20 centímetros, então eu vou pegar 20 centímetros, vou dividir por 2. Por que 2? Porque nós vamos colocar metade na frente e metade atrás, né? Então, nós vamos utilizar apenas a metade do braço. E nós vamos somar com 2 ou 3 centímetros. Então, por que 2 ou 3 centímetros? Porque o objetivo da cava é entrar o braço. Então, nós temos o braço e nós precisamos de 2 ou 3 centímetros de largura a mais aqui para que o braço entre, não precisa mais que isso. E quanto mais folgado fica aqui a cava, menos mobilidade você vai ter com a sua peça. Parece que não, a gente às vezes acha que tem que deixar uma cava bem larga pra gente ter mais mobilidade. Não, quanto mais próxima da axila a sua cava, mais mobilidade você tem. Então, se você levanta o braço assim às vezes, sabe? E a roupa puxa toda, talvez seja porque essa cava tá muito baixa. E aí você aumenta ela um pouquinho, vai diminuindo aí a quantidade vai diminuindo aí essa roupa, subindo, e você vai tendo mais mobilidade com os seus movimentos. Então, nós podemos descer aqui 3 centímetros ou 2 centímetros para começar a curva da nossa cava. Eu vou começar a desenhar a cava de cima para baixo, tá? A cava não é muito bem como a gente imagina de início. A gente acha que a cava é super curva, né? Instintivamente, a gente pensa que a gente vai vir aqui fazer um desenho curvão, assim, sabe? Com a curva muito grande. Não, a cava, ela é praticamente reta e ela começa aqui, olha, debaixozinho da axila. Então, bem aqui debaixo da axila, ela vai quase que reta aqui para o final do nosso ombro. Ela tem pequenas curvas e essas curvas, elas são curvas do nosso corpo mesmo, da anatomia do nosso corpo. Não é uma coisa discrepante muito grande, não. É uma curva bem sutil. Então, nós vamos começar a fazer a cava da parte de cima para baixo. Então, nós vamos vir aqui no final do nosso ombro, certo? E nós vamos vir aqui debaixo da nossa axila. Opa!
Não sei se você vai ver direito. Porque meu cílio está um pouquinho escura devido à criança que eu acabei de ter. Mas eu acho que vai dar pra ver. Então, aqui, olha, nós temos aqui o início da axila, tá? E nós vamos ligar aqui o meio da axila, nós temos aqui o meio da axila, nós vamos ligar o meio da axila ao final do nosso ombro. Então, aqui eu vou colocar um pontinho, aqui eu vou colocar outro pontinho, pra facilitar aqui eu fazer esse risco. Então, olha só, eu tenho aqui o desenho do meu ombro. Deixa eu ver se tá certinho, deixa eu conferir esse ossinho aqui se tá certo. Certinho, olha o meu ossinho aqui, ó. Então, é aqui mesmo que termina meu ombro. Quando começa a queda do braço. Deixa eu te falar uma coisinha rápida aqui sobre o ombro. Se você tiver o braço um pouquinho gordinho, é interessante que você deixe ele um pouquinho pra baixo. Um pouquinho para baixo aqui do lugar onde ele deveria ser, você deixa pelo menos meio centímetro abaixo. Então, se é 12 centímetros, você deixa 12 centímetros e meio. Por quê? Porque o braço gordinho, sabe quando a gente tem um gordinho aqui no braço? Esse braço gordinho, ele vai repuxando assim, quando você tá usando a manga, ele vai puxando o ombro. Então, a gente deixa aqui meio centímetro para baixo, a gente desloca um pouquinho o ombro, para que a gente fique mais confortável na hora que a gente estiver mexendo ali o braço, certo? Então, deixa eu ligar aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Opa, ficou um pouquinho torto ali. Muito bem, então, olha só, eu já tenho aqui o desenhozinho de uma cava, aqui da gola do ombro, e aqui eu preciso fechar minha cava aqui na parte de baixo. Olha, acontece que a gente não usa a nossa roupa com o braço só fechado, a gente abre o braço também, né? Então, a gente precisa aumentar aqui 3 centímetros do início da nossa axila. Então, aqui, olha, nós vamos aumentar 3 centímetros, é aproximadamente 3 dedos. E essa linha que nós colocamos aqui, ela está bem rente aqui, olha, do braço, né? Então, nós precisamos descer ela aqui em linha reta. Então, nós vamos vir aqui, vamos descer ela em linha reta, o mais reto que você conseguir, né? Nós podemos ver que o meu desenho não está muito reto. Vamos considerar a minha dificuldade aqui em relação à câmera. Mas eu acho que você provavelmente não vai ter dificuldade para fazer isso. Então, nós vamos descer esse desenho um pouco até mais embaixo. Então, levanta aí o sovaco. Vamos falar axila, né, que é mais bonito. Levanta aí a axila. E aí, você vai, olha, descer um pouco com essa linha. A linha, ela tava acabando aqui, né? Só que a gente precisa descer um pouco com ela, porque a gente precisa de um espaço de 2 a 3 centímetros para o nosso braço entrar. Então, para isso, nós vamos ter que abrir, levantar um pouco o braço, aí a gente vai vir aqui e vai descer com ela. Quando a gente descer com ela, ela automaticamente vai entrar um pouquinho pra cá, porque a gente não tá descendo, então ela vai entrar um pouquinho, não tem problema. E aqui nós vamos fazer uma curva do jeito aí que der, depois a gente resolve na modelagem, e vamos escolher o tamanho aqui que vai ser a nossa cava, certo? Ah lá. A minha cava ficou muito pequena, muito apertadinha, olha só. Ela tá aqui, olha, muito, muito próxima. Então, eu preciso abaixar ela um pouquinho. Então, eu vou vir aqui e abaixar, sem dificuldade. Então, é só ir abaixando, abaixando, quantas vezes forem necessárias. Então, aqui, olha, abaixei um centímetrozinho aqui, eu acho que é suficiente pra mim. Então, aqui eu já tenho o desenho de uma cava, meio torta, mas nós vamos relevar, né? E a cava, ela vai até o meio da nossa lateral. Aqui nós temos um meio e do outro lado também nós temos um meio, não é? Que divide a parte da frente da parte das costas. Então, a gente vai vir aqui com essa cava até no meio. E vamos subir. Se você tiver dúvida se o tamanho da sua cava ficou certo ou não, se tá ok ou não, você precisa medir
essa cava em relação à altura do busto. Assim que eu explicar a altura do busto, a gente volta aqui na cava pra gente conferir se a minha cava ficou certa ou não. Eu acho que eu vou ter que descer ela um pouquinho mais, mas vamos esperar pra ver. Essa foi a correção das medidas de uma querida aluna minha, e ela fez assim o desenho, olha, da cava. Mas o desenho da cava, gente, é mais fechadinho, ele passa ali em cima dessa gordurinha, não tem problema passar em cima da gordurinha, tá? Essa foi uma dúvida dela, e eu acho que talvez possa ser sua dúvida também. Então, você pode passar a linha da sua cava ali em cima da gordurinha, não tem problema. Agora que nós já desenhamos aqui, olha, a nossa cava, o nosso ombro, vamos finalizar o pescoço. Vou usar um batom, um lápis em forma de batom, um batom em forma de lápis aqui. Tô apontando o batom. Pronto, apontei. Eu vou utilizar um lápis aqui, que é um lápis batom, eu manchei minha mão toda, pra desenhar o pescoço, eu acho que vai ficar mais claro pra gente entender, tá? Então, olha só, aqui nós fizemos uma linha, né, lateral e uma linha na parte de cima. E agora, nós vamos fazer o desenho do contorno do nosso pescoço mesmo. Então, nós vamos vir aqui e vamos fazer o desenho do contorno do nosso pescoço. Consegui quebrar a ponta do lápis de novo. Acho que não vai dar certo usar esse vermelho. Mas ia ficar tão bonitinho, né? Vamos tentar mais uma vez. Então, aqui nós vamos fazer... Olha só, nós temos uma gola, nós temos a cava, nós temos o ombro. E aqui nós temos a curva da cava. O que é curva? Nós temos a curva da gola. O que é curva da gola? Aqui, olha, é o pontinho aqui que liga essa esquina aqui dos pontos até o meio lá. Então, a gente vai vir aqui, ó, vai ligar esses pontos, nós vamos fazer... Então, aqui nós vamos fazer uma retinha da esquina que liga os pontos até chegar ali na curvazinha do nosso pescoço. Então, essa daqui vai ser o valor da curva do nosso pescoço. Depois a gente vai entender isso, calma. Agora, tem algumas medidas que nós precisamos tirar, que são muito importantes, que são as linhas do nosso corpo. O que são linhas? Linhas é o que determina a altura que as coisas estão. Por exemplo, o nosso busto, ele está a uma distância do ombro. Então, a gente vai saber qual distância é essa. Essa distância nós chamamos de altura do busto, que é o valor do busto, do ombro até o busto, certo? Então, nós precisamos dessas alturas. Vamos marcar aonde nós queremos fazer as coisas, depois a gente coloca essas alturas certinho. A primeira linha é a linha do ombro. A linha do ombro nós já fizemos. Então, aqui, olha, nós temos a linha 0, que é a linha do ombro. Depois, nós temos a linha 1. A linha 1 é a linha do pescoço. A linha do pescoço, ela vai seguir reto aqui, olha, do pescoço até encontrar a cava. Então, nós vamos vir aqui, vamos ligar essa linha que nós já começamos. É interessante se você conseguir fazer com cores diferentes, como eu também, isso aqui é legal. Então, aqui, olha. Quase certo, né? Eu vou tentar consertar aqui. Que nós temos a linha do pescoço, tá um pouquinho torta, tá, mas vai dar pra gente tirar as medidas, porque ela tá certa no início, então aqui a gente consegue tirar as medidas. A próxima linha é a linha entre cavas. A linha número 2 é a linha entre cavas. Então, nós temos aqui, olha, a linha, nós temos a cava. Entre uma cava e outra cava, nós temos uma linha. Ô, gente, isso aqui tá muito torto, né? Deixa eu consertar aqui. Porque não dá, não, é de fazer um trem torto desse tanto. Não tem condição. Pronto, agora eu vou apagar esse aqui, pra não ficar feio, né? Isso aqui é demaquilante que eu tô passando aqui pra apagar. Não é batom, né? Batom apaga com demaquilante, então tá tranquilo. Ainda vai riscar o corpo inteiro com esse trem. Pronto, agora ficou certinho aqui a linha, ficou reta, né? Agora nós vamos pra linha 2. A linha 2 é a linha entre cavas. A linha entre cavas é a linha que liga uma cava até outra cava. Do outro lado aqui não está desenhado, mas nós temos uma cava igual a essa cava. A linha entre cavas é o valor de uma cava até a outra cava. Mas nós não temos esse valor de uma cava até outra cava. Nós não precisamos desse valor de uma cava até outra cava. Nós precisamos apenas do valor da cava até o meio. Mesmo assim, o nome dessa linha vai ser entre cavas, mesmo
ela não vindo até outra cava, ela vindo só até o meio. Aonde que é essa linha entre cavas? Você pode escolher onde você quiser. Então, você pode vir aqui e escolher qualquer lugar que você quiser para ser essa linha entre cavas. E ela vai aqui até o meio. O que é interessante você fazer em relação a essa linha entre cavas é tentar fazer ela mais ou menos no meio aqui, sabe? Uma distânciazinha assim, mais ou menos parecida com essa, para ficar uma coisa mais proporcional. A próxima linha é a linha da curva da cava. O que é a linha da curva da cava? É a linha do início da curva da nossa cava. Aqui nós não temos uma curva, olha. Aqui nós não temos uma curva. Então, essa curva aqui, ela tem um início. Olha só, a minha curva, ela começa aqui. Então, aqui nós temos a curva da cava. Aqui nós vamos fazer a linha da curva da cava. Então, aqui eu vou tentar fazer retinho aqui, ela vai passar aqui por cima. Aqui. E vai vir até aqui. Então, aqui eu tenho a linha da curva da cava. A próxima linha é a linha do busto. A linha do busto eu já desenhei aqui. A nossa linha do busto, ela vai ficar exatamente em cima do nosso mamilo. Então, aí, ó, você vai encontrar o seu mamilo. Onde é que ele fica? Olha só, o bico do meu peito, o meu mamilo, ele fica bem aqui, olha, exatamente aqui, usando o sutiã, claro, né? Se eu não tivesse sutiã, ele ia estar mais aqui embaixo. Então, aqui, olha, eu marquei aonde fica exatamente o meu mamilo, então marca aí exatamente onde fica o seu. Exatamente em cima do seu mamilo é a linha do nosso busto, e você faz uma linha reta exatamente em cima da linha do busto. A próxima linha é a linha da cintura. A cintura é o ponto mais fino do seu tronco. O tronco é do quadril até o ombro. Então, dessa parte aqui, onde é que é o lugar mais fino? O meu é aqui, olha, exatamente onde eu terminei o meu cropped. Deixa eu subir a minha calça aqui um pouquinho. Exatamente aqui onde eu terminei o meu cropped é o ponto mais fino do meu tronco, certo? Eu já fiz vestido para pessoas que a cintura era logo abaixo o peito. E tudo bem, né? Cada pessoa tem a cintura em um lugar diferente. Então, você vai encontrar aí onde é o lugar mais fino que você tem no seu tronco, aí vai ser a sua cintura, certo? Então, essa é a linha da cintura. Para determinar aí a linha da sua cintura, ela ficar certinha, nós precisamos amarrar uma fitinha aqui na cintura. Eu gosto de usar um elástico, porque ele é fácil de manusear. Então, eu coloquei um elástico aqui, olha, na minha cintura, e eu vou deixar ele aqui, olha, no lugar que é a minha cintura, ele vai determinar onde é a linha da minha cintura, certo? Então, nós temos agora a linha da minha cintura. Agora que nós já desenhamos um molde no nosso corpo, olha só que tem um molde desenhado no nosso corpo, olha, tem um molde desenhado, né? Então, agora que nós temos esse molde desenhado, nós podemos começar a tirar as nossas medidas. Então, para tirar as medidas, nós vamos começar seguindo a ordem aqui da lista. Então, na lista tá linha do pescoço. A linha do nosso pescoço é a primeira linha. Então, nós vamos colocar a ponta da fita do início aqui do ombro, no lugar onde que nós marcamos. E as linhas nós vamos medir com base no ponto mais alto do nosso ombro. Olha, nós temos aqui, olha, o ponto mais alto e nós temos uma queda, que é o ponto mais baixo. Nós não vamos tirar essas medidas das linhas aqui no meio, por exemplo, que vai dar errado. A gente tem que começar a tirar essas medidas aqui no ponto mais alto, bem próximo aqui do pescoço, certo? Então, para começar a tirar as medidas das linhas, nós vamos posicionar a fita, o 0, em cima lá, olha, do ombro. E aí, nós vamos descer e ver qual valor deu, certo? O meu deu 8 centímetros, que é o valor da distância do meu ombro até a minha linha. Se o seu valor dá 7, 6, 11, 10, é o seu corpo. As suas medidas são diferentes das minhas. Então, não fica preocupada em ter medidas parecidas com as minhas, combinado? A próxima linha, que é a linha número 2, é a linha entre cavas, que é essa linha aqui. Então, nós vamos medir da mesma forma. Nós vamos posicionar a fita no início lá do ombro
e vamos medir até chegar aqui na linha entre cavas. A minha linha entre cavas tem 14 centímetros. Aí você anota aí 14 centímetros. A próxima linha, que é a linha 3, é a linha da curva da cava. Qual que é a linha da curva da cava? É essa linha aqui, certo? Então, nós vamos posicionar a fita no início lá do ombro, bem próximo do pescoço, e nós vamos medir até a linha e ver qual valor deu. A minha linha tem 19 centímetros, aí você marca aí qual que é o valor da sua linha. A próxima linha é a linha do busto, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos posicionar o início nós vamos posicionar o 0 aqui, o 1, lá no início aqui do pescoço, bem próximo ao pescoço, em cima da linha onde nós marcamos, e nós vamos descer até o busto, e essa vai ser a linha do busto. A cintura, da mesma forma, nós vamos posicionar no início do pescoço, e nós vamos medir até chegar aqui no lugar onde nós marcamos. Eu marquei aqui no elástico, né? Olha, foi bom ter deixado essa roupa, porque a roupa a gente vai mexendo, ela vai ficando torta, né? O elástico, ele nem sai do lugar. Então, o elástico é uma boa coisa para tirar medidas. Então, aqui, olha, é o valor da minha linha da cintura. E agora que nós já medimos as alturas, nós vamos precisar também da largura. A largura é a largura. Então, nós vamos começar com o 1 também e vamos voltar lá na linha do pescoço, que é a linha número 1. Então, nós temos aqui, ó, pescoço frente. O pescoço frente é essa linha reta que nós marcamos aqui. Então, nós vamos vir aqui e nós vamos marcar o valor que deu a nossa reta. Tenta deixar mais reta possível aí. Se a sua reta tiver um pouquinho torta como a minha, você acerta. Então, o meu pescoço frente, olha, tem 6 centímetros. Eu vou anotar aqui, pescoço frente, 6 centímetros, certo? Pescoço costas vai ser a mesma coisa do pescoço frente, não tem diferença. Caso você tenha alguma dificuldade para tirar essa medida, ficar com dúvida se tá torto, se tá certo, você pode pegar a metade do seu ombro, você pode pegar o valor do seu ombro e dividir por 2, que vai provavelmente ser esse valor aqui do seu pescoço, certo? Por que eu digo provavelmente? Porque cada corpo tem as suas especificidades. Então, talvez seja, talvez não seja. A próxima medida que nós temos aqui é a largura da linha do nosso pescoço. O que é a largura da linha do nosso pescoço? É a distância do meio até a cava. O valor total dela vai ser o dobro desse valor, né? Então, nós vamos posicionar aqui e nós vamos ver qual o valor que deu. A minha deu 16,5. Eu ainda coloquei do lado contrário para vocês, né? Aqui, a minha deu 16,5, que é o valor do pescoço até a minha cava. E aí, quando eu quero saber qual que é o valor total de um até o outro, é o dobro, né? 16,5 mais 16,5 é igual a 33. Curva da gola. Curva da gola é essa curvinha que a gente colocou aqui. Então, nós vamos vir aqui, posicionar o 1 em cima e medir. A minha curva da cava tem 2 centímetros. Então, vou anotar aqui 2 centímetros. O ombro. O meu ombro, vamos começar posicionando aqui bem próximo do pescoço. E nós vamos vir aqui até a linha que nós marcamos, certo? O meu ombro deu 12 centímetros. E se você tiver o braço gordinho, você acrescenta meio centímetro. Próxima medida aqui na linha entre cavas. Nós vamos colocar a largura da linha entre cavas. Essa é a linha entre cavas, então, que é a linha número 2, linha 1, linha 2, né? A linha do ombro, linha 0, a linha do pescoço, linha 1, a linha entre cavas, linha 2. Então, nós vamos vir aqui e vamos colocar a largura da linha entre cavas. E nós vamos posicionar aqui do meio até a lateral, nós vamos ver quanto que deu. O meu deu 15,5, 15 centímetros e meio, que é a largura aqui da minha linha entre cavas. Olha, a sua linha da cava tá aqui, não é? A sua linha da cava, ela tá bem aqui. A sua linha da cava tá aonde é a altura da sua cava. Aqui não é a sua linha da cava, que é a altura da sua cava. A altura da sua cava é 18, não é? Pode ser 17,5, tá? A altura da sua cava pode ser 17,5, não precisa ser 18 não, porque você é bem pequena. Então, aqui, ó,
A altura da sua cava está aqui. Aqui não é a altura da sua... Aqui não... A linha da sua cava está aqui. Aqui não é a linha da sua cava, que é a altura da sua cava. Então, nós vamos pegar essa linha aqui da sua cava. Nós vamos tirar ela, ó. Não vai ser mais aqui. A linha da sua cava, ela vai ser mais em cima. Aonde mais em cima? Você vai ver aí, quando você estiver medindo, que você for medir aí, ó. Você vai ver de uma forma que a sua cava... Você desenha a sua cava de novo, igual você desenhou aqui. Vou apagar aqui, ó. Em azul, que eu vou fazer, ó. Você vai desenhar a sua cava aqui. Você desenhou ela aqui, né? Aí, você vai voltar e vai fazer ela aqui em cima da sua gordurinha. Ela vai passar em cima da sua gordurinha, a sua cava, ó. Aqui, ela vai passar aqui em cima. Não vai passar mais aqui, onde que ela tava, ó. Ela tava aqui. Olha que a curva da sua cava tá aqui. Ela não pode ficar aqui. A curva da sua cava, ela tem que ficar aqui em cima da gordurinha. Então, você faz ela mais fechadinha. Se você quiser, quando você estiver fazendo, estiver tirando as medidas, a gente pode fazer uma videoaula, pode fazer uma videochamada para eu poder te auxiliar de alguma forma, mas eu acho que você vai tirar de letra. Quando você fizer isso, aí essa linha, ela não vai ser mais aqui, a linha vai ser nessa curvinha. Não tem uma curvinha aqui, ó, a curvinha do início da cava? Então, a sua linha vai ser aqui nessa curvinha, ó. Bem aqui, tá vendo? A sua linha da curva da cava vai ser aqui. Pode ser um pouquinho mais embaixo aqui também, tá? Então, a linha da curva da cava vai ser quando começa a curva da cava. Agora, nós vamos ver a largura da medida da linha da curva da cava. Então, aqui, olha, nós vamos colocar a nossa linha aqui no meio e nós vamos medir até chegar na nossa linha da curva da cava. A minha curva da cava deu 17,5 centímetros. Então, essa é a largura da curva da minha cava, certo? A próxima é a linha do busto. Nós vamos precisar da largura do busto frente e largura do busto costas. Como nós vamos saber isso? Olha só. A largura do busto frente é fácil, né? Nós vamos vir aqui, vamos medir do meio até o lugar onde você marcou a sua lateral. Nessa questão aqui da largura, tem uma coisa que eu preciso conversar com você que é um pouco importante. Olha só, geralmente, como que a gente faz instintivamente, que a gente vê por aí? A gente vem aqui, pega a fita, coloca em volta aqui do busto e nós tiramos as medidas assim, divide por 4 e é esse o valor que nós utilizamos. Mas como que nós vamos fazer isso se a parte da frente é muito, muito, muito maior do que a parte de trás? Olha só a diferença. Aqui é o meio da minha lateral, né? Aqui é o meio onde divide a parte da frente com a parte de trás. Agora, olha a grande diferença. Olha como a parte da frente tem mais volume do que a parte de trás. E se a frente tem mais volume do que a parte de trás, como que eu posso fazer igual, do mesmo tamanho? Não vai dar certo, né? Ele vai ficar um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá. E a gente quer que fique bonitinho. Então, por isso, eu não faço isso. Eu não tiro as medidas utilizando a circunferência aqui, certo? Eu tiro as medidas da seguinte forma. A parte da frente do busto é mais fácil. Você já mediu, já marcou aí onde fica a sua lateral? Então, se você não tiver marcado ainda, você vem, vê aí onde você gostaria que fosse a sua lateral, você escolhe e você faz o desenho onde você gostaria que fosse a sua lateral. Se você quiser que seja até aqui, você pode. Se você quiser que seja mais atrás, você pode. Você pode vir aqui e escolher onde você quer que seja a sua lateral. Você vê aí mais ou menos onde fica o meio e faz o mais certinho possível, tá? Então, aqui, olha, nós vamos medir do meio, em cima da linha do nosso busto, até o lugar onde você marcou a sua lateral. Na parte de trás, a gente não vai conseguir tirar a medida só do meio, a gente não tem como vir aqui e colocar o braço. A parte de trás, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Na parte de trás, nós vamos colocar a fita aqui atrás, nós vamos colocar o 0 de um lado, aqui em cima da linha do busto mesmo, e o outro lado, e a outra parte da fita até a marcação do outro lado, e a gente vai ver qual valor que deu. O meu deu 40 centímetros. Como a gente precisa só da metade, nós vamos dividir por 2, então vai ser 20 centímetros. Agora, olha a grande diferença de tamanho da parte da frente da parte de trás. Na parte da frente, eu tenho 23 centímetros.
Na parte de trás eu tenho 20 centímetros. Então, na frente eu tenho 3 centímetros a mais do que atrás. Para mim, não existe essa possibilidade de tirar as medidas da circunferência e dividir por 4. E aqui a gente, para saber a circunferência do nosso busto, a gente vai somar frente com costas e vai dar o valor da circunferência do nosso busto, que tá aqui em cima. A gente não precisa tirar a circunferência toda. Mas se você quiser, você pode, é só para ter mesmo, a gente nem vai utilizar. Separação do busto é a próxima coisa que nós precisamos aqui na nossa lista. A separação do busto é o valor do meio do seu peito, onde você marcou aí que fica o seu mamilo, usando um sutiã, até o meio aqui do seu corpo. Então, esse valorzinho, que essa distância, é o valor da separação do seu busto. Então, nós vamos vir aqui e nós vamos colocar a fita em cima do ponto onde você marcou, que é o meio do seu mamilo, até a linha. O meu deu 9,5 centímetros. Então, a distância do meu busto, da separação do meu busto, é de 9,5 centímetros, certo? Próximas larguras, nós vamos para a cintura. Na linha da nossa cintura, nós vamos medir a cintura frente e a cintura costas. A cintura frente, nós vamos fazer exatamente igual nós fizemos o busto. Nós vamos ver aqui aonde que está marcado e vamos posicionar o 1 ou 0 aqui no início da nossa fita, aqui onde nós marcamos o meio da nossa lateral até o nosso meio aqui, certo? Então, o meu deu 20 centímetros de largura. Então, nós vamos anotar aqui, ó, nós vamos colocar aqui, ó, largura, cintura, frente. O meu deu 20 centímetros, certo? E eu vou somar com 3. Então, vai ser 20 mais 3, que é igual a 23. Então, a frente eu tenho 23 centímetros. Agora, largura, cintura, costas. Na largura da cintura costas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no busto. Vou colocar aqui a minha fita aqui na parte de trás. Vou colocar o início dela, onde eu marquei que é a minha lateral, até onde eu marquei que é a lateral do outro lado, 36 centímetros. 36 dividido por 2 é 18. Então, a minha cintura costas tem 18 centímetros. E eu vou somar com 2 centímetros. Então, vai ser 20, certo? Então, a primeira página nós já finalizamos. Nós aprendemos a tirar as medidas do molde base corpinho, certo? Frente e costas. Duas coisas que eu tenho pra te falar. A primeira é, ficamos todas riscadas, foi muito divertido. Gente, eu preciso confessar que eu achei super divertido ficar toda riscada. A segunda coisa que eu tenho pra te falar é que eu estou no Clube da Costura o tempo todo à sua disposição para tirar suas dúvidas, pra gente conversar. Me fala aí o que você achou dessa aula, dessa brincadeira. Você já tá toda arriscada? Me conta lá no Clube da Costura que eu quero saber. E comenta aqui embaixo também pra mim qual foi a sua experiência com esta aula. Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui. O meu método pode parecer, assim, muito engraçado. Realmente, nós brincamos muito, né? Ficamos todas riscadas. Mas o meu método, ele vai acelerar o seu processo de aprendizagem. Justamente porque eu falo de um jeito muito simples. E a gente fala assim, a gente explica tudo muito bem explicadinho, certo? O meu método faz com que você alcance o seu objetivo de aprender a fazer as suas próprias roupas. Costurar roupas que realmente valorizam o seu corpo, que expressam a sua personalidade, que valorizam o seu corpo, que expressa a sua personalidade de uma forma muito vantajosa por 3 motivos. Primeiro, eu sigo uma ordem lógica e simplificada. Eu evito você ficar perdendo tempo com coisas que você não precisa saber e eu te explico tudo o que você precisa saber para alcançar o seu objetivo, que é aprender mais rápido, de forma mais fácil e conseguir fazer. Você aprende o passo a passo com clareza, de forma rápida, consistente, constante. Isso vai fazer você ter resultados mais rápido, óbvio. Além disso, minha metodologia, a modelagem que eu ensino, ela é inclusiva. Ou seja, ela vai se adaptar, ela vai dar certo para qualquer formato de corpo. Você vai criar roupas que realmente funcionam para você, que realmente vai se adequar ao seu corpo, que realmente vão ficar boas a você. Nada de padrões genéricos e nada de roupas desconfortáveis. Não, não, não. Tudo será feito sob medida e para valorizar as suas curvas. E também seu estilo pessoal. E o mais importante, no meu método, a partir do meu método, eu utilizo técnicas de ativação comportamental. Ativação comportamental, meu bem, é um estudo, é uma coisinha lá que tem dentro da psicologia.
E eu faço isso justamente para apoiar você a longo prazo, para te ajudar a concluir as suas tarefas. O desânimo pode surgir principalmente diante de tantos desafios que nós temos para superar todos os dias. Mas essas ferramentas, elas vão te auxiliar, né? Elas vão te dar uma pequena ajuda para você conseguir seguir firme no seu propósito. O objetivo é que você aproveite essa jornada de aprendizagem com tranquilidade, sem pressa, sem cobranças de perfeccionismo e perceba as mudanças, os benefícios que essa prática vai trazer para a sua vida conforme o tempo for passando. Mas principalmente que seja um momento prazeroso e relaxante para você. Já estamos chegando ao fim dessa aula, foi uma aula longa, muito divertida, tem muitas coisas para você processar, não é verdade? Vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Nesta aula você deu o primeiro passo para você dominar a modelagem. A modelagem ela começa com medidas perfeitas, com medidas corretas, com medidas homogêneas e proporcionais. Você aprendeu a tirar as medidas, mas não de qualquer forma. Você aprendeu a tirar as medidas de uma forma que vai entrar na sua cabeça, para você avaliar, conhecer o seu corpo, entender as proporções. Foi mais um exercício de autoconhecimento. Nessa aula, a partir dessa metodologia, a partir dessa brincadeira, eu desmistifiquei algumas coisas que estão enraizadas na nossa cabeça. Eu te expliquei que algumas formas que você aprendeu, infelizmente, não estão corretas. E talvez esse seja o motivo pela qual você nunca conseguiu acertar. E eu te expliquei a forma correta de fazer, a forma correta de tirar as medidas. Existem várias outras formas, para algumas pessoas de outras formas dá certo, para outras de outra forma dá certo. Mas essa forma que eu estou te ensinando é a forma que mais vai ter acerto. Mas a partir desse método, meu bem, a partir desse método que eu estou te mostrando, dificilmente você vai cometer erros. E se você cometer erros, você pode me mandar uma mensagenzinha. Grande parte das meninas que fizeram as medidas assim, erraram, gente, por causa de crenças limitantes que elas tinham antes de fazer o curso. Então, assim, ó, se abdique dessas crenças limitantes que você tem, tá? E siga o método certinho que você vai conseguir. Na próxima aula, nós vamos preencher o macete, que é uma representaçãozinha que eu criei para facilitar a sua vida e você não tem noção do quanto vai ser mais fácil para você acertar no molde base a partir desse macete. E logo depois nós vamos fazer o molde base frente e costas assim, ó, numa tacada só. Enquanto isso, eu estou à disposição no nosso Clube da Costura, o link está aqui embaixo, você pode clicar aqui, entrar lá no Clube da Costura e você pode mandar para mim as suas dúvidas que eu vou responder todas elas. No mais, até amanhã, na próxima aula, não falte, coloca seu despertador aí, tá? Às 20 horas, te espero lá, tá? Então vem comigo para a próxima aula.